Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito aí no Cristo Vivo, se inscreva, ativa lá o sininho para receber as notificações. Também faça os seus comentários, compartilhe com as pessoas que você ama. Nós gostamos muito de ouvir os comentários, então coloque lá, né, ler os comentários, então coloque os seus comentários ali para que nós possamos ver os seus sentimentos, né, ler aquilo que vocês estão sentindo a respeito dos nossos vídeos. Bom, hoje nós vamos falar a respeito da parábola do filho pródigo. Essa é uma parábola muito interessante, muito importante, muito profunda. Ela tem vários ensinamentos. Nem é possível num vídeo aqui de 10, 15 minutos poder falar de todos os ensinamentos dessa parábola. Mas eu queria tocar em alguns pontos importantes. Primeiramente, então, a parábola ela está lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o 32. E essa parábola conta a história, né? Quer dizer, Cristo está contando o seguinte, que um certo homem tinha dois filhos. E aí, então, um desses filhos, o filho mais novo, pediu para ir embora. Então ele falou, pai, eu quero a minha herança, a minha parte na herança, e eu quero ir embora, eu quero curtir a vida, quero ah, fazer as coisas que eu quero ter minha liberdade. E o pai então deu, né, repartiu entre os dois filhos a herança e deu para o filho dele mais novo. E o filho foi embora. Ah, e aí ele foi e desperdiçou os bens dele, né? Então ele teve como diz a escritura, né, desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Então ele foi lá e gastou o seu dinheiro à toa com, enfim, com libertinagens, com pessoas, com falsos amigos, enfim. E ele teve uma vida bastante complicada. E aí ele achava que ele ia ser feliz, né? Pegasse ali o dinheiro do pai, ia ter a liberdade dele, que ele ia ser uma pessoa feliz, abandonando, né, sua família, abandonando aqueles que o amavam realmente, abandonando o seu lar, as pessoas que estavam ali. Enfim, ele tinha uma segurança, ele achava que ele não tinha liberdade vivendo sob as regras do pai, mas de fato ele tinha muito mais liberdade estando com o pai. Então, ele decidiu ir embora, mas aí ele desperdiça tudo. A tal ponto, quer dizer, ele perdeu absolutamente tudo, até houve fome na terra onde ele estava, onde ele vivia, que ele acabou arrumando um emprego para cuidar de porcos. E a fome era tanta que ele começou a comer como diz a escritura, as bolotas, as lavagens, né, que eram dadas aos porcos, ele acabava comendo também de tanta fome que ele sentia. Olha que humilhação que chegou essa pessoa. Ela foi até o fundo do poço. Esse rapaz realmente desperdiçou uma vida de liberdade, uma vida de felicidade, de segurança, de conforto, para viver dessa maneira. E aí ele começou a pensar, né? Puxa vida, eu estou aqui tendo essa vida e lá meu pai, meu irmão, minha família toda lá, até os empregados do meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo hoje. Mas e ele começou a pensar em voltar para casa, mas imagina o que ele estava sentindo, né? Puxa, eu vou voltar, né? Que vergonha que eu vou passar. Enfrentar o meu pai, enfrentar o meu irmão, enfrentar todos os vizinhos, a família inteira, enfim. Como é que vai ser isso? Vai ser muito humilhante para mim. Ele devia estar pensando, né, realmente no que fazer para poder chegar de volta lá. E a situação dele continuava terrível. É, e aí então ele decidiu, decidiu ir, né, e começou a planejar tudo que ele ia falar para o pai dele, porque né, ele pensou, bom, meu pai vai me humilhar, meu pai vai me puxa, como é que meu pai vai reagir diante dessa situação? Meu pai pode dizer assim, tá vendo? Falei para você não fazer isso, né? Ou qualquer outra coisa que talvez passasse pela mente desse rapaz. Mas a situação era tão grave que ele decidiu realmente ir. Mas ele planejou bem o que ia falar para o pai. Ah, e aí o que aconteceu foi que
ele decidiu ir. Ele começou a voltar para a terra dele. E aí levantou-se e foi para o seu pai, no versículo 20, olha só que interessante. Levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. Viu seu pai, né? Quer dizer, o pai dele viu ele de longe vindo. Eu fico imaginando quantas vezes esse pai não olhou para aquele lugar para onde ele foi, a estrada ali. Quantas vezes o pai não olhou esperando ele voltar, né? E ele não voltava. E nesse dia, então, ele voltou e o pai viu de longe ele vindo. E o pai foi ao encontro dele. Olha só que interessante. Levantando-se foi para o seu pai, né, o filho, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, o pai, né, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha a reação do pai. Que alegria o pai estava sentindo. Ele não esperava essa reação, com certeza. O filho achava que meu pai vai me humilhar, meu pai não vai me aceitar de volta. Pelo contrário, né? O pai correu até ele, o abraçou, o beijou e choraram juntos naquele momento. E aí ele fala, ele disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei-me o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Imagina essa cena, eu fico pensando em como foi realmente essa cena, e quão emocionante não foi essa cena. Até me emociono de falar desse sentimento, porque Cristo está usando essa parábola para nos ensinar algo muito importante. Eu consigo enxergar nessa parábola a coisa mais importante que a gente precisa saber nessa vida. É que Deus, o nosso Pai, nos ama. E seja em qualquer circunstância que você se encontre, eu me encontro, podemos estar lá no fundo do poço, na pior situação da nossa vida. Deus, Ele sempre vai estender a mão para nós. Ele sempre vai nos receber de volta. Ele vai nos abraçar e vai nos beijar. Nunca, em nenhum momento em que um filho arrependido queira voltar ao lar, Deus irá rejeitá-lo. Mas ele vai recebê-lo com alegria, como aconteceu com esse pai. E ele disse, né, ele estava morto e reviveu. Que felicidade eles estavam, né? E aí diz no final do versículo 24 que começaram a alegrar-se, quer dizer, não foi só não é só o pai que estava feliz, toda a casa estava feliz, com exceção do filho mais velho, que ficou um pouco enciumado, né, com aquela situação, e quando viu, né, toda aquela alegria, aquele alvoroço lá, e todo mundo feliz, e matando lá um cevado para fazer um churrasco, né, com todo mundo, e todo mundo feliz que o menino tinha voltado. O interessante, então, é que o filho mais velho não ficou tão feliz. E ele ficou, na verdade, indignado, né? Diz aqui a Escritura... E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou de casa e ouviu a música e as danças. Então estava até dançando, né? E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porquanto o recuperou são e salvo. Indignou-se, porém, ele e não queria entrar. E saindo o pai, o consolava. Então, o filho mais velho ficou enciumado, falou: puxa vida, né? Ficou triste, não queria entrar, o que está acontecendo? Meu irmão fez um monte de coisa errada, abandonou nossa família, viveu uma vida
promíscua, cheia de problemas, e agora ele é recebido em casa com festa? Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E é muito interessante isso, né? É interessante o fato do irmão ter ficado bastante enciumado, e eu entendo, se eu tivesse no lugar dele, eu acho que eu faria a mesma coisa, mas é que talvez ele não tenha compreendido que a alegria do pai era que o seu filho estava morto e reviveu. Então, nos céus, há alegria por aquele que volta, aquele que se arrepende. Então, se você, por acaso, esteja se sentindo mal, porque eu tenho feito coisas erradas, as coisas que eu tenho feito são muito erradas, Deus não vai me perdoar, Ele não vai me amar de novo, o Senhor se esqueceu de mim, eu realmente, eu me sinto abandonado e triste. Lembre-se, nunca, absolutamente nunca, Deus vai abandonar você. Nunca, se você se arrepender e se humilhar diante de Deus, nunca, se você reconhecer os seus erros e pedir perdão ao Senhor, que Ele vai deixar de perdoar você. Absolutamente nunca. Lembre-se de uma coisa muito importante. O mandamento mais importante, o primeiro de todos, é que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas a verdade mais absoluta e a primeira e a mais importante verdade que você precisa saber, que eu preciso saber, que todas as pessoas precisam saber, é que Deus nos ama. E Ele nos ama e está sempre do nosso lado. Não só isso, Ele está sempre com o seu braço estendido para te socorrer. Não importa o que você faça de errado. Mas Deus não vai me ajudar, Deus não vai me perdoar, Deus não vai derramar as bênçãos sobre mim porque eu estou fazendo coisas erradas. Então se humilha diante dele, conversa com ele, peça perdão e ele vai te abençoar, ele vai te receber, ele vai derramar as bênçãos na sua vida. Sejam quais forem os erros que você está cometendo hoje, não importa. Não importa o que seja, busque ao Senhor. Lembre-se, Ele sempre vai estar aí para te receber de braços abertos. Cristo ensinou essa parábola para que a gente possa aprender isso. Que em nenhum momento Deus vai nos rejeitar. Ele sempre vai estar olhando ali para a estrada. Ele sempre vai estar olhando e esperando você voltar, você chegar. Porque ele vai correr até você, vai te abraçar, vai te beijar e vai te receber de volta. Mas você precisa abandonar a sua velha vida, a sua vida de pecado, sua vida de erros, e empreender uma caminhada de volta ao Senhor. E Ele vai te receber. Lembre-se sempre disso, que o Senhor te ama e o braço dele sempre estará aberto para te receber. Feliz Páscoa e te vejo no próximo vídeo.